para você que ligou o seu computador agora e as mídias digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema relacionado ao comportamento e à saúde mental. Hoje vamos falar sobre o ensino religioso nas escolas do Brasil. O que você acha sobre esse tema? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para tentar desvendar os efeitos, as consequências psíquicas e sociais sobre o ensino religioso nas escolas do Brasil, eu convidei a neurocientista Nádia Bossa, que também é doutora em Psicologia e Educação pela Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutora Nádia? Tudo bem, bom dia Camila, bom dia Clara, bom dia aos telespectadores do programa Os Mentalistas. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. E aqui no estúdio também da TV Estadão, no nosso programa Mentalistas, eu recebo a professora Clara Barbosa Cunha, que é professora de ensino religioso e mestre em educação e sociedade. Tudo bem, professora Clara? Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço, Camila, bom dia. Agradeço, é um prazer estar aqui no seu programa. Bom dia, doutora Nádia. Vamos juntar duas esferas desse tema, que é o ensino religioso, a questão histórica do ensino religioso nas escolas do Brasil, particulares e públicas também. Será que tem alguma consequência psíquica para os alunos, para os educadores e para os pais, na sociedade em geral? Bom, vou começar com a professora Clara, do ponto de vista histórico, para o nosso internauta ficar bem informado. Hoje, atualmente no Brasil, o ensino religioso é uma obrigatoriedade para todas as escolas, públicas e particulares? O que a gente pode falar aqui para o nosso internauta? Pois é, Camila, aí a questão do ensino religioso hoje, ela é uma disciplina obrigatória nas escolas públicas do país. Mas ela é obrigatória, de acordo com a Constituição Federal e a LDB, mas é optativa para o aluno. Então, o aluno tem a opção de chegar dentro de uma escola pública e dizer se ele quer ou não fazer aquela disciplina, sendo que a escola deve ter algo para esse aluno fazer durante o horário de ensino religioso. E aí ele é direcionado para uma atividade pedagógica que vai ajudar esse aluno também na formação, como é o objetivo do ensino religioso, que o objetivo dele, dessa disciplina, é formar o cidadão. Não necessariamente passar uma formação religiosa, mas falar-se das religiões, trabalhar o fenômeno religioso. Isso é interessante porque quando a gente parte do princípio de que a escola é obrigada a oferecer o ensino religioso, mas o aluno não é obrigado a participar daquela aula, eu acho que tem muita gente que está assistindo esse programa e que não sabia disso. Então, se o aluno de uma escola pública não quiser ter aula de religião, ele não é obrigado. É isso que diz a lei por enquanto. Exatamente. E aí esse aluno vai ter uma autorização dos pais, que vai entrar em contato com a escola, e a escola vai oferecer algo para esse aluno fazer naquele momento que os outros estiverem tendo aula de disciplina. Isso também sem deixar o aluno sentir que está sendo diferenciado, né? Tem que ter todo esse cuidado para que o aluno consiga entender que ele não está participando daquela disciplina, mas ele tem algo para fazer que vai suprir aquela aula. Doutora Nádia, quando a gente fala de ensino religioso, não tem como não fazer uma análise do ponto de vista espiritual do indivíduo, né? É um momento em que o indivíduo vai evoluindo como ser humano, ele tem as crenças familiares, algumas crenças que são introjetadas ao longo da vida. E eu queria uma análise da neurociência diante disso, né? Quer dizer, como é que fica a questão do indivíduo, suas crenças e valores, e o ensino religioso que ele absorve nas escolas. Qual que é a análise do ponto de vista da neurociência? Dá pra gente explicar aqui para o internauta? Tudo que é ensinado para a criança ativa áreas cerebrais e faz com que aquela realidade seja passível de reflexão. Então, se a questão do ensino religioso for concebida como um conhecimento que faz parte ou deve fazer parte da formação de uma criança, com o objetivo de possibilitar que aquele cérebro venha a adquirir a competência de refletir a respeito, de no futuro ter a sua análise pessoal, crítica e fazer as suas opções.
Isso é extremamente positivo na formação da criança. Então, se considerarmos a questão da disciplina de ensino religioso como uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de construção de conhecimento, estaremos fazendo com que aquele cérebro esteja se apropriando de uma condição reflexiva acerca deste tema. Para o nosso cérebro, existe aquilo sobre o que nós podemos pensar. E quanto mais cedo a gente coloca a sementinha na cabeça da criança sobre uma determinada realidade, mais preparada ela estará para ter um pensamento mais sofisticado sobre o tema. Quando a gente fala de ensino religioso no Brasil, Cléra, a base é o cristianismo nas escolas? Ou como é que funciona isso? Camila, apesar do Estado ser laico, né, a gente percebe uma tendência desde a história, né? A história do Brasil, ela foi formada com o quê? Com os cidadãos brasileiros, para ter uma certidão de nascimento, eles deveriam ser batizados na Igreja Católica, né? Isso tudo está dentro da história. Haja vista também os jesuítas, que foram os padres católicos que catequizaram e ensinaram o povo a ler, escrever. Então tem toda uma raiz, né, católica dentro das escolas públicas do país. Apesar do Estado brasileiro ser um país laico, né, a gente luta dentro da sala de aula com, às vezes, questões já arraigadas na mente das crianças que já vêm com essa formação de casa. Não só católicos, mas a gente lida com um público muito grande, que a escola pública, né, é de todos e para todos. Então é um público muito diversificado. E é uma luta, às vezes, grande para você não tirar da criança o que o pai ou a mãe ensinou, mas você mostrar para essa criança que existem outras formas de pensar, que existem outras formas de buscar o novo, né? E a religião, quando ela é vista como a transcendência, como algo que busca, como algo que nos faz ser diferente em meio a toda essa diversidade que a gente vive, que nos faz ser seres, eu falo seres pensantes, que a religião ela nos ajuda a ser seres pensantes, que quando a gente começa a olhar ela como fenômeno, né, ela se transforma, ela deixa de ser algo que serve só para alimentar minha fé, mas ela transborda, ela vai além, ela me faz conhecer um pouco da sociologia, um pouco da filosofia, um pouco da história. E aí, pensando a nossa história brasileira, ela está arraigada, sim, nos ensinamentos do cristianismo, mais precisamente os ensinamentos católicos. E a intenção do professor dentro da sala de aula não é tirar, às vezes, o que o aluno traz de casa, mas ajudá-lo a formar um novo pensamento. E esse pensamento, um pensamento crítico, porque um aluno ele não vai viver só com alguém que tem a mesma crença, a mesma divindade que a dele, mas ele vai viver nesse mundo diverso que nós estamos vivendo hoje, que é uma loucura de tantos pensamentos diferentes, né? Então tem que ter todo esse cuidado, como diz a doutora Nádia, de tentar ajudar essa criança, como ser em formação, a buscar o novo, mas sem quebrar o que ela já tem, sem danificar aquilo que veio de casa e que veio da família e que tem todo um laço familiar por trás de todo esse sentimento, né? Eu acredito, doutora Nádia, que tenha um desafio psíquico aí pela frente de educadores, de pais, dos próprios alunos, né? De como fazer esse manejo do ensino religioso. A criança chega na escola com uma série de crenças, valores, né? Principalmente na primeira infância, né? Quando a gente fala de crianças bem pequenininhas até chegar à adolescência, né? Elas já chegam com uma certa crença. Quando elas se deparam com outra crença, que tipo de conflito a gente pode observar, né? Conflito psíquico que pode ocorrer? Pode ter até um sofrimento emocional dessa criança? É importante colocar, Camila, que nem sempre conflito é uma condição negativa. O conflito muitas vezes pode trazer crescimento, pode trazer ampliação de circuitos neurais, já que eu estou falando aqui do ponto de vista das neurociências, né? Então, a gente pode pensar que o ensino religioso, na medida em que ele poderia proporcionar ao aluno o conhecimento a respeito das várias crenças existentes, poderia
ampliar a capacidade de pensamento dessa criança, sem necessariamente criar um conflito, ou até criando sim um conflito, mas um conflito do ponto de vista positivo, um conflito do ponto de vista que o faça refletir com mais profundidade sobre aquilo que ele aprendeu na sua família, na sua religião de origem, de maneira que ele possa utilizar desses conhecimentos que lhe foram passados através mesmo da sua própria família, aquilo que lhe é conveniente, lhe é positivo na medida em que ele vai amadurecendo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a forma como a religião é abordada dentro da família ou até dentro da própria instituição religiosa a qual aquela família pertence, ela é extremamente alienante, né? Então, o ensino religioso, se cumprir a sua função de tornar acessível um conhecimento que possa levar aquela pessoa em formação a ter uma atitude reflexiva, uma atitude cognitiva mais sofisticada, como eu disse, isto poderá livrá-la de uma alienação. Isto poderá fazer com que ela possa se utilizar daqueles ensinamentos religiosos que lhe foram passados de uma maneira mais construtiva. Perfeito. Professora Clélia, diante dessa explicação da doutora Nádia, eu fico imaginando, né? O educador é um indivíduo e, como tal, ele tem uma série de crenças e valores. Ele recebe a missão de oferecer um ensino religioso para aquela sala de aula, mas até que ponto ele consegue separar as crenças que ele tem do conteúdo programático que ele deve apresentar para os alunos? Ou seja, a linha não é muito tênue entre a opinião do professor e a crença do professor e aquilo que deve ser ministrado em sala de aula? Queria uma análise sua sobre isso também. Olha, Camila, eu entendo assim. O professor, quando ele entra para a sala de aula, ele tem que ser o mais neutro possível. E aí a grande dificuldade. Porque por mais que ele tenta ser neutro, tem uma certa crença e tem algo que ele acredita. Mas ao tentar trabalhar com esses alunos de uma forma diversa, ele começa a enxergar que cada aluno tem uma forma de pensar, ele começa a ver essa diversidade encantador, porque ele deixa de lado as crenças e consegue enxergar a crença do aluno. Quando você consegue colocar essas crenças em debate, quando você consegue colocar o aluno para entender que existem maneiras diversas de pensar e que isso só traz enriquecimento para nós seres humanos, é como se você vestisse uma roupa nova, você se renovasse, e aí você começa a encantar com tantas coisas boas que os alunos têm, que às vezes você sai dali renovado e dizendo assim, eu vim dar aula e eu aprendi. Ao invés de passar, eu aprendi. É essa a experiência que eu tenho em sala de aula. Na maioria das vezes eu aprendo com os meus alunos, porque eles têm uma grande facilidade em aprender o novo. Por mais que a gente pensa que eles têm ali uma raiz, tem algo que os pais passaram, mas eles têm muita facilidade de aceitar o novo. Então, se o professor souber lidar com esses alunos, ele consegue fazer esse conhecimento ir um pouco além. Consegue mudar essa prática. Não mudar a crença do aluno, mas fazer com que esse aluno entenda que existe algo para ele acreditar e algo para ele aprender com relação às religiões. No caso dos educadores, esse cérebro, já que a gente está falando do ponto de vista também da neurociência, né, doutora Nádia? Com esse cérebro já e com as crenças já cristalizadas desse adulto, que vai ser o professor do ensino religioso, é possível trabalhar uma plasticidade dessas crenças e uma relativização, às vezes, para que esse professor consiga executar o que a professora Clara trouxe para a gente, Muito bem colocado, Camila. Eu diria que esta questão desse pensamento já cristalizado e da dificuldade do educador em proporcionar uma condição favorável de construção de conhecimento, ela se dá não só no ensino religioso. Eu já vi professor de ciências com muita dificuldade para ensinar a teoria da evolução,
por ter na sua formação uma crença que o impede de crer na teoria da evolução. E aí eu te diria assim, olha, a questão da formação do professor é uma questão muito complexa, que merece muito mais atenção e muito mais cuidado do que aquilo que o nosso país oferece em termos de formação do educador. A participação dele na vida dos seus alunos é fundamental, né? E se ele não tiver também a oportunidade de, na sua formação, rever as suas crenças, passar por um processo que o liberte da alienação da sua formação infantil, ele fará um desserviço, né, na sala de aula. Então, essa questão da formação do professor, ela merece ser repensada do ponto de vista das neurociências. A sua colocação é perfeita, né? Existe sim a necessidade de considerar que a formação do professor deve ser planejada de maneira a ativar essa plasticidade, de forma que ele possa ampliar os seus recursos mentais, os seus recursos cognitivos. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas dessa semana a doutora Nádia Bossa, que é doutora em Psicologia e Educação pela USP, também neurocientista, e também no nosso estúdio aqui da TV Estadão, a professora Cléra Barbosa Cunha, que é professora de ensino religioso e mestre em Educação e Sociedade. Ainda retomando essa história da formação do professor, Cléra, queria que você contasse pra gente, né? Hoje, na escola pública brasileira, para oferecer ensino religioso, esse professor ele precisa ter uma formação específica em ensino religioso ou não? Qualquer professor está apto a ensinar a religião da escola? Camila, a gente tem caminhado, né? Até então, foi que eu me lembre no estado de Minas, que eu posso falar mais como mineira, né? Então, vou falar o que eu entendo. O professor de ensino religioso, hoje, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter a graduação em ciência da religião ou especialização em ensino religioso. Mas até alguns anos atrás, não. Esse professor, ele era credenciado na igreja católica da cidade, do local onde ele vivia, ali ele podia lecionar, desde que ele fosse pedagogo, professor às vezes efetivo na escola. Hoje a gente já tem caminhado um pouco. Foi em 2014, foi o primeiro concurso que o estado de Minas fez para professor de ensino religioso, então hoje a gente já consegue encontrar dentro da sala de aula professores capacitados e já com formação adequada, mas isso há bem pouco tempo. Eu fico imaginando na polêmica também em sala de aula, e eu queria a opinião de vocês duas sobre isso, né? Quando a maioria dos alunos, incluindo professores, é de uma determinada religião, né? E aí tem um ou dois ali, ou três, que são de religiões diferentes. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, uma sala de aula repleta de pessoas que acreditam no cristianismo. Você tem 3 alunos budistas ali, né? Vou pegar, né, eu vou citar esse exemplo, e eu sei que na página aí do Facebook do Estadão tem um monte de mensagens sobre isso também. Vamos pegar esse exemplo. Aqueles 3 que citaram o budismo, que é uma crença bem diferente do cristianismo, quer dizer, eles podem ser, talvez, rejeitados, ou não só rejeitados, talvez seja a palavra, mas muito criticados pela maioria. Como fazer esse manejo do ensino religioso que desperta tantas paixões e é motivo de muita intolerância na internet, inclusive, de maneira que todos possam absorver esse conteúdo e não ficar um fla-flu, sabe? Uma rivalidade entre religiões em sala de aula. Começar com a doutora Nádia, depois eu queria a opinião da Cléra, por favor. Seria uma oportunidade maravilhosa para o professor bem preparado trabalhar a questão do respeito à diversidade, né? Seria fantástico. E o professor bem preparado seria aquele que tem um certo conhecimento a respeito de como funciona o cérebro, né? De como certas situações podem ser vividas como situações aversivas ou transformadas em situações extremamente positivas. Uma mesma situação, que eu quero dizer. Então, se lá na sala de aula nós temos 3 alunos budistas e os demais todos cristãos, esta questão do budismo poderia ser apresentada de uma maneira, né, que o cérebro daqueles demais alunos que são cristãos recebessem
aquelas informações de uma maneira que tirasse a barreira da rejeição e da aversão da frente do conhecimento. Quem conhece um pouquinho do funcionamento cerebral saberia como fazer a apresentação desses conceitos filosóficos do budismo de maneira que essa aversão não se estabelecesse, né? Então, eu diria assim, como neurocientista, se eu estivesse dentro dessa sala de aula, eu começaria a falar dos fundamentos do budismo sem nomeá-los como funcionamento do budismo, como fundamentos do budismo, né? Pregando a essência dessa filosofia e fazendo com que os alunos pensassem qual a origem daquele pensamento. Certamente os cristãos iriam analisar aquele pensamento como tendo uma origem cristã, porque na essência esses pensamentos eles convergem, né? O amor ao próximo, a preservação à vida, que tanto faz parte dos fundamentos do cristianismo, faz parte também dos fundamentos do budismo. Então, se eu começasse a abordar o tema por esta questão, e depois que esses alunos tomassem contato com esses fundamentos, eu os nomeasse, eu venceria uma barreira cerebral que permitiria que esse conhecimento fosse registrado pelo cérebro, decodificado pelo cérebro, como algo a ser levado para a memória positiva, para a memória de informações decodificadas como benéficas para o cérebro. E isto mudaria todo o contexto, né? Aí a gente tem algumas convergências entre as religiões. E quando você tem uma população de alunos que são ateus, por exemplo, então você tem a figura de Deus e a figura do não Deus ali. Aí é bem desafiador, não é? Eu posso imaginar que pode levantar uma polêmica bem grande em sala de aula, não é, Clara? Realmente. E aí é aquela questão, você saber lidar, como diz a doutora, né? Saber que ali tem cérebros, né? Não só um cérebro, são cérebros pensantes e que você está naquele momento conduzindo a situação. Então, antes de você tentar colocar algo sobre qualquer religião, tentar mostrar a importância delas, mesmo para quem não tem nenhuma, que são os ateus ou os agnósticos, que criticam, mas no fundo acreditam em algo, né? Mas aí a gente depara também com aqueles fundamentalistas que estão ali, que não mudam de opinião e que não querem que você traga nada de novo. Então, quando você trabalha o ensino religioso como fenômeno religioso, você consegue abranger um pouco, né? E consegue mudar, porque os alunos, como eu disse no início, eles têm muita facilidade do novo. Eles gostam muito de aprender, mas eles não querem aquilo como crítica, como algo que vai debochar do que eu acredito, como algo que vai falar mal do que eu acredito. Não, eles querem como ciência. Então, quando fala assim, a ciência e a religião não combinam, eu particularmente não acredito, porque eu acredito que a ciência ela tem a ver com a religião, sim, porque a partir do momento que você busca, que a religião busca explicar a vida, você está fazendo ciência de alguma forma. Não uma ciência que talvez vai te provar que A é A e pronto, mas é uma ciência que vai te fazer pensar. Então, eu acredito muito nessa questão da junção, a ciência, a história, a religião, é o fazer para modificar a forma de pensar. Isso foi feito com os nossos antepassados e hoje a gente não pode esquecer que alguém pensou de alguma determinada maneira que hoje talvez alguém julga que é errado. E nem por isso, porque para aquela pessoa pensar daquele jeito estava correto. Então nós temos que ver por esse lado e não no sentido assim, essa religião é correta, essa é a errada, tem poucos budistas, tem muitos cristãos. Não vamos quantificar, não vamos qualificar, mas vamos tentar unir para a gente fazer o fenômeno religioso acontecer, ou seja, a história mudar, né? A história crescer, ampliar os horizontes, os conhecimentos, transcender, porque eu falo muito que Deus é a transcendência, né? A sala de aula não é um Deus de uma determinada religião, mas é o transcender, é o ir além. E o aluno, quando ele está dentro da sala de aula, ele tem a capacidade de ir além.
E o professor também consegue ir além, buscando essa transcendência. Ô Nádia, sobre essa questão, vou usar uma palavra que a Cléra usou, que é o fundamentalista. E eu não sei se são sinônimos, a gente pode até esclarecer. Aquela pessoa que é mais fanática, ou intransigente, ou aquele que é incapaz de mudar a sua opinião e é incapaz de absorver outros argumentos. Do ponto de vista da neurociência, como avaliar esse indivíduo, né? Que não é capaz de absorver outros argumentos. Inclusive, a gente tendo como aqui o tema principal o ensino religioso. Como fazer uma análise do ponto de vista da neurociência? Você sabe que nós temos um determinado funcionamento cerebral chamado de funções executivas, que seria, digamos, o auge do desenvolvimento do cérebro do ponto de vista de um bom manejo de todas as suas competências. Dentre as funções executivas está uma chamada, que nós chamamos de flexibilidade mental. A flexibilidade mental significa, então, a capacidade de alguém rever o seu pensamento, rever as suas convicções, rever os caminhos que escolhe e modificá-los na medida em que constata que existem alternativas melhores. Uma pessoa que tem uma dificuldade na flexibilidade mental, muito provavelmente representa um atraso do ponto de vista do desenvolvimento cerebral nesta tarefa que nós chamamos de funções executivas, que seria a tarefa mais sofisticada do cérebro, né? Então, isto requer, de certa maneira, um trabalho no sentido de que estas funções, chamadas funções executivas, elas sejam trabalhadas, desenvolvidas, treinadas de forma a que esse cérebro se torne mais capaz de lidar com a realidade de uma maneira, como eu disse, mais sofisticada, né? Eu tive uma grata surpresa numa certa ocasião, há muitos anos atrás, quando li um livro de Einstein chamado Como Vejo o Mundo. Um livro simples que caiu na minha mão por acaso. E lá ele apresenta uma definição acerca de Deus. Ele, né, um cientista, que define na concepção dele essa inteligência divina como sendo as leis inteligentes que regem toda a natureza. E ele diz, olha, eu como físico não tenho como negar que o mundo é regido por um sistema muito inteligente, que mantém os astros nas posições em que se encontram, que mantém a vida funcionando dentro de uma organização, de um sistema que tem sempre o objetivo de buscar o equilíbrio. E ele dá uma definição lindíssima, ele, enquanto físico, dá uma definição lindíssima daquilo que ele chama, então, do Deus cósmico, da inteligência suprema, da inteligência divina, e usa lá inúmeros sinônimos. Bom, o que isso me fez pensar? Que flexibilidade mental fantástica, né, desse gênio da humanidade, a ponto de, sendo um cientista com um pensamento tão focado nas questões da física, é capaz de tecer uma definição acerca do que seria Deus, né? Isso é flexibilidade mental. A capacidade de você ter um entendimento das coisas de uma perspectiva de abertura, onde sempre cabe mais conhecimento para você sofisticar, para você tornar mais complexo o seu entendimento da realidade. Cléra, então, infelizmente a gente está na reta final do programa. Eu queria que tivessem mais 30 minutos, mas tudo bem, eu fui informada que está acabando, né? Mas enfim, Cléra, uma opinião sua, sincera, de uma pessoa que tem a prática do ensino religioso em sala de aula, né? Você acha que está muito utópico da gente conseguir essa plasticidade mental, como trouxe bem explicada aqui a doutora Nádia, para os educadores, para todo esse ambiente escolar, os alunos? O Brasil está caminhando a passos pequenininhos ou dá pra gente dar um salto maior ainda, pela sua avaliação? Eu acredito que ainda em passos lentos. Mas a partir do momento que um consegue mudar, e aí vai mudando outras cabeças, e aí as coisas vão melhorando. Eu acredito muito no avanço e acredito muito que o ensino religioso ele tem que fazer parte de uma disciplina que vai fazer o aluno ir além. E não aquela disciplina só para passar algo que ele já sabe, que ele já trouxe de casa e pronto, não precisa mudar.
Então, eu acredito muito e acredito que o ensino religioso no Brasil ainda vai ser trabalhado na sala de aula como fenômeno religioso que busca entender um pouco mais a vida, um pouco mais a nossa existência. Muito bem. Agradecendo a participação aqui da professora de ensino religioso, a Cléria Barbosa Cunha, que é mestre em Educação e Sociedade, também da neurocientista Nádia Bossa, doutora em Psicologia e Educação pela Universidade de São Paulo. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada, Camila, foi um prazer. E obrigada a você, internauta, pela sua audiência toda semana comigo aqui no Mentalistas, trazendo um assunto sobre comportamento e saúde mental. Volto na próxima segunda-feira. Obrigada e até lá. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.